Maldita Reencarnação, capítulo 84. Cristina Rogers, 2 mechas douradas de cabelo escaparam de seu capuz e balançaram no ar, enquanto Cristina caminhava sob o luar. Eugênie olhou para as costas dela enquanto a seguia. Todo dragão tem uma escama reversa. Embora ela não tivesse mostrado nada na superfície, quando mencionou Anísio mais cedo, o sorriso de Cristina vacilou um pouco. Eugênie lambeu os lábios enquanto sentia seu coração batendo com atenção. Me desculpe. Eugênie decidiu se desculpar por enquanto. Com isso, Cristina, que ainda caminhava à frente dele, deu de ombros e riu. O que há com esse pedido de desculpas repentino? É que, bem, Eugênie hesitou. Acho que fui um pouco descuidado demais com minha pergunta anterior. Não há necessidade de se sentir assim. Você não estava apenas perguntando, porque não me conhece muito bem, Sir Eugênie. Tendo visto a aparência da senhorita Anísio, era natural que você tivesse algumas dúvidas sobre mim. Disse Cristina enquanto virava a cabeça ligeiramente para olhar para Eugênie. Além disso, você não tem muito interesse nos heróis de 300 anos atrás, Sir Eugênie. Isso só torna mais compreensível que tenha essas perguntas. Muito interesse. Eugênie repetiu curiosamente. Há muito mais pessoas prestando atenção em você do que parece estar ciente. Como filho adotivo da família principal, isso por si só já teria feito você se destacar, mas seus talentos, Sir Eugênie, são tais que até mesmo os mestres das Torres de Arró foram forçados a reconhecê-lo, não? Cristina perguntou enquanto olhava para frente mais uma vez. Quando recuperou sua velocidade anterior, continuou falando. Embora Ogani possa fazer parte do território de Naama, também foi designado como local sagrado pelo Império Sagrado. Todos os anos, muitos crentes fazem uma peregrinação a esse local. Naturalmente, isso significa que o Império Sagrado tem muitos olhos observando aquela terra sagrada. Eugênie silenciosamente processou isso. Cristina confessou. Pode ser desagradável para você ouvir isso, mas já fui informada do que estava fazendo durante sua estadia em Ogani. Isso não é suficiente para me irritar. Eu já havia notado que estava recebendo muita atenção enquanto estava em Ogani. Eugênie respondeu como uma bufada. Eugênie e Laman ficaram juntos em Ogani por menos de uma semana. Nesse curto espaço de tempo, Eugênie realmente sentiu um grande número de olhos observando-o. Não havia hostilidade naqueles olhares, então não se preocupou em evitá-los. Já que também havia aquele assunto com Amélia Mervyn em sua cabeça, Eugênie não queria causar um estardalhaço e chamar sua atenção. Como tal, ele havia deixado seus observadores em paz, mas manteve vigilância constante enquanto seus olhares eram direcionados para ele. Desde os sacerdotes que rezavam para a estátua de Anísio, aos crentes no Deus da Luz que carregavam a cruz, o símbolo de seu Deus, em volta de seus pescoços ou pulsos, e até mesmo os guerreiros carregados de adagas de Naama. A forma como o Império Sagrado tem prestado atenção em mim, é também por causa da revelação. Eugênie perguntou. Perdoa-me por repetir o que disse antes, mas temo não poder lhe revelar nada, pois você não é membro de nossa fé. Cristina repetiu sua recusa. Eu me lembro disso, mas realmente não posso deixar de ficar curioso sobre a situação. Reclamou Eugênie. Informei você sobre isso porque esperava que despertasse sua curiosidade. Admitiu Cristina descaradamente. Ela tem uma personalidade desagradável, pensou Eugênie enquanto seu rosto se contorcia em uma carranca. Não só o rosto dela se assemelhava a Anísio, mas a personalidade miserável de Cristina também o lembrava de sua antiga companheira. Cristina poderia realmente ser descendente de Anísio? Seria tirar conclusões precipitadas decidir que Cristina é descendente de Anísio apenas por causa de uma semelhança entre seus rostos e personalidades. Em primeiro lugar, não seria estranho que a descendente de Anísio se parecesse tanto com ela depois de 300 anos inteiros. Atualmente, não havia nenhum descendente na família principal do clã Lyonheart cujo rosto se assemelhasse ao de Vermouth.
A única semelhança que podia ser vista entre o ancestral e seus descendentes estava em seus cabelos grisalhos e olhos dourados. Talvez fosse apenas uma coincidência a que o rosto de Cristina se assemelhasse ao de Anise. Cabelo loiro e olhos azuis era um par bastante comum. Na verdade, suas características faciais e aparência não eram exatamente idênticas às de Anise. Para ser franco, foram as características e a aura de Santa que desempenharam um papel importante em lembrar Eugênie de Anise. No entanto, era verdade que suas aparências eram semelhantes. Pode ser por isso que ela foi acolhida pelo cardeal em primeiro lugar, para que ele pudesse criá-la como uma cópia da santa. Quanto mais Eugênie pensava sobre isso, mais complicado ele se sentia. Anise não tinha falado muito sobre seu passado. Na verdade, ela não era a única. Além de Morton e Siena, nem Amel nem Vermouth gostavam de trazer à tona histórias de seus passados. No entanto, a atitude de Anise em relação ao seu passado era diferente da de Amel ou Vermouth. Anise odiava seu passado. Embora ela nunca tivesse dito isso diretamente, Eugênie não, Amel havia sentido esse sentimento nela. Afinal, eles viajaram juntos por muito tempo. Enquanto passavam por todos os tipos de dificuldades, eles haviam compartilhado muita conversa sobre isso ou aquilo. Trazer à tona memórias era uma maneira simples de passar o tempo, e era bom falar sobre elas enquanto bebia. Siena delirava sobre a beleza da floresta élfica onde passou a infância. E sempre que tocava nesse assunto, Morton também parecia não querer perder para ela, pois se gabava de quão magníficos eram os campos de neve do norte onde sua tribo vivia. Sempre que começavam a falar nisso, Vermouth e Amel preferiam fazer furos nas histórias dos outros em vez de contar suas próprias histórias. Assim como Amel, Vermouth também perdeu tudo que tinha para o povo demônio. Quanto a Anise, ao contrário deles, não perdeu sua cidade natal. Afinal, havia nascido no Império Sagrado, Yauras. Mesmo agora, depois de 300 anos, era um país poderoso que ainda reinava forte como um dos 3 impérios. Mesmo assim, Anise estranhamente parecia não ter vontade de falar sobre o Império Sagrado. Ela falou sobre o Deus da Luz várias vezes, mas quase não disse nada sobre os cardeais do Império que estiveram envolvidos em criá-la. Amel não sabia como tinha sido para Anise crescer no Império Sagrado. No entanto, considerando seu silêncio e a maneira como seu sorriso tinha um toque diferente de sua aparência habitual, e quando ele pensava em como Anise se tornou companheira de Vermouth, não era difícil imaginar que ser a santa era uma posição bastante merda para estar. Anise se tornou companheira de Vermouth, tudo porque o Império Sagrado ordenou que ela o fizesse. A razão pela qual Anise se juntou à jornada de Vermouth e partiu em sua missão de salvar o mundo foi simplesmente o que era a vontade do Império e de seu Deus que ela o fizesse. O caminho continua lá embaixo, informou Cristina ao parar. Os dois chegaram aos fundos do Castelo dos Leões Negros e agora estavam de pé na frente de um penhasco, cujo fundo podia ser visto lá embaixo. Eugênie caminhou ao lado dela e olhou para o fundo do penhasco. A primeira coisa que apareceu foi a floresta abaixo. Nos cumes das montanhas além da floresta, eles podiam ver wyverns e outros monstros voadores voando pelo céu. A que distância? Eugênie perguntou cautelosamente. Não sei a localização exata, mas devemos conseguir localizá-la enquanto estivermos caindo. Cristina assegurou. A puta merda. Eugênie soltou essas palavras enquanto balançava a cabeça. Então o que você está dizendo é que, sem tomar nenhuma medida de segurança, nosso próximo passo é apenas nos jogarmos do precipício. Não é como se você fosse cair sozinho, certo, Sir Eugênie? Cristina o encorajou. Eugênie verificou. Você sabe usar magia de voo, bispa auxiliar Cristina? Claro que sei. Disse Cristina com um sorriso largo enquanto estendia a mão para Eugênie. Eugênie estreitou os olhos e olhou para a mão dela em confusão. O que você está fazendo? Já que vamos para o mesmo lugar de qualquer jeito, não há necessidade de cairmos separados, não?
Cristina propôs alegremente. Sinceramente, balançando a cabeça em exasperação, Eugênie pegou a mão de Cristina. Então, Cristina imediatamente puxou Eugênie com ela enquanto se jogava do penhasco. Estalando a língua em seu comportamento ousado, Eugênie puxou seu manto que estava balançando ao vento e o enrolou firmemente em torno de seu corpo. Depois de um tempo, ele pensou consigo mesmo: será que precisamos cair até o fundo? A queda foi longa o suficiente para que Eugênie não pudesse deixar de considerar essa questão. Em algum momento, Cristina se aproximou de Eugênie, como se estivesse pedindo para ser abraçada. Eugênie, que ainda estava olhando para o chão lá embaixo, voltou seu olhar para Cristina. Em vez de olhar para o chão, Cristina olhava diretamente para Eugênie. Quando seus olhos se encontraram, Cristina sorriu para ele apenas com os olhos. Ela estendeu um de seus dedos e cutucou Eugênie no peito. Se morrermos caindo assim, você acha que iremos para o céu? Cristina perguntou provocante. Você me enganou para cair porque queria me levar para o céu? Eugênie retornou a pergunta. Você não quer ir para o céu, Sir Eugênie? Eu quero ir para lá eventualmente, mas não quero ir agora. Se for esse o caso, parece que não poderei acompanhá-lo até lá. Cristina deu uma risadinha e puxou a varinha que carregava na cintura. A joia azul incrustada no centro da cruz da varinha emitia uma luz deslumbrante. A luz ofuscante imediatamente envolveu Eugênie e Cristina, formando um par de grandes asas. Isso Eugênie sentiu o calor vindo da luz que o cercava. Esta luz era poder divino. Um feitiço de magia sagrada, as asas de luz. Era um dos feitiços divinos que Anísio mais gostava de usar. Eugênie virou a cabeça para olhar para trás. Eugênie engasgou. Por um momento, Eugênie viu a figura de um anjo com as asas abertas. Sua aparência era tão majestosa e divina que até Eugênie, que não acreditava em deuses, ficou chocado. Ao mesmo tempo, transmitia-lhe uma forte sensação de pavor. Esta não era a primeira vez que ele via um anjo. 300 anos antes, Anísio convocou anjos várias vezes através do uso de magia divina de alto nível. No entanto, o anjo que ele havia visto naquela época tinha uma aparência diferente do que estava vendo agora. O anjo atual estava com os olhos fechados e um sorriso benevolente no rosto. Seu rosto também era exatamente idêntico ao de Anísio, a ponto de lhe dar arrepios. Logo, ele não podia mais ver a figura do anjo. As majestosas asas de luz retardaram a queda deles e então envolveram Eugênie e Cristina. Eugênie ficou boquiaberto por alguns momentos, antes de seu rosto se contorcer em uma carranca. O que foi isso agora? Eugênie perguntou. Do que você está falando? Cristina perguntou por sua vez. Agora mesmo aquele anjo, Eugênie hesitou. Cristina inclinou a cabeça em confusão com essas palavras murmuradas. Um anjo. Sir Eugênie tem tomado alucinógenos. Eugênie balançou a cabeça sem dizer nada. O nome deste feitiço sagrado é Asas de Luz. Não é um tipo de feitiço sagrado de alto nível que pode fazer com que um anjo apareça. No entanto, como o feitiço será capaz de nos manter seguros enquanto caímos dessa altura, você não precisa se preocupar com nenhuma ameaça às nossas vidas. Cristina o assegurou. Parecia que Cristina suspeitava que Eugênie teve uma visão de um anjo porque estava preocupado em cair para a morte. Eugênie não fez mais perguntas e manteve os lábios cerrados. Este não era um momento para perguntas. Espaço subitamente distorcido. Este não era um fenômeno causado pelas asas de luz. Surpresa com isso, Cristina desenrolou as asas de luz. As penas das asas então se espalharam em luz e desapareceram. Tum! Os pés de Eugênie e Cristina tocaram o chão. Eugênie suprimiu seu alarme e observou seus arredores. Alguns segundos antes, Eugênie e Cristina estavam caindo no fundo do penhasco. Mas agora, ele não conseguia nem ver as montanhas ou a floresta, muito menos o penhasco. Eles foram atraídos para um espaço estranho.
A grama no campo abaixo era verde e o céu era azul. Não havia sol alto no suposto céu, mas o céu estava azul e brilhante. Não havia vento, mas a grama do campo balançava. Eugênie se agachou lentamente e tentou tocar a grama. A sensação que ele teve ao tocá-la não era diferente da grama real, mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia sentir nenhuma presença de vida na grama. Era o mesmo com o solo. Então este lugar foi criado usando magia espacial. Cristina murmurou, fazendo com que Eugênie acenasse com a cabeça. Claro, era impossível criar um subespaço desse tamanho com apenas uma simples compreensão de magia. Um dos andares de Acreon era dedicado ao Salão do Espaço. Embora Eugênie tenha tocado nos mais altos níveis de magia espacial enquanto estudava lá, entre todos os feitiços que viu, nenhum deles era capaz de criar um subespaço desse tamanho. Siena não poderia ter sido o Vermouth. Eugênie especulou. Como Vermouth também era um arquimago comparável a Siena em habilidade, Eugênie suspeitou que teria sido possível ele criar um subespaço tão grande. Eugênie voltou a ficar em sua altura máxima e olhou para frente. Do outro lado do campo havia um lindo jardim. No centro das flores, Eugênie avistou um santuário branco. Embora não fosse apenas um santuário comum. Em frente ao santuário, uma estátua de pedra de Vermouth foi erguida. Eugênie olhou para a estátua por alguns momentos, antes de caminhar até o santuário. Ao aproximar-se do santuário, Doines e Gilead saíram de dentro, com Doines perguntando assim que os viu. Vocês não acham este lugar muito bonito? Doines olhou para Eugênie e Cristina com um leve sorriso no rosto. Se não fosse a necessidade de guardar este túmulo, eu a teria deixado aberta para todos os membros do clã Lyonheart prestarem seus respeitos. Admitiu Doines. Tenho certeza de que nosso ancestral ficaria feliz em receber a honra e o respeito de seus muitos descendentes. Falou Eugênie. Ah! Então parece que você compartilha da minha opinião. No entanto, não foi outro senão nosso próprio antepassado que criou este lugar. Se ele queria receber a honra e o respeito de seus descendentes, não havia necessidade dele ter construído seu túmulo em um lugar tão difícil de alcançar como este. Disse Doines enquanto olhava para a estátua. Sobre a estátua de Ciramel. Acho que seria bom você colocá-la em frente a esta. O que você acha? Tenho certeza de que Ciramel ficaria satisfeito em colocá-la em qualquer lugar aqui. Respondeu Eugênie. Mas também precisamos considerar se nosso ancestral ficaria satisfeito com sua colocação. Bem, eu não acho que seria tão ruim colocá-la lá também. Como esta estátua do fundador está sozinha há 300 anos, gostaria de acreditar que seria significativo colocar uma estátua de um velho amigo nas proximidades para que possam ficar aqui juntos. Disse Doines, e então manteve seu silêncio por alguns momentos. Até agora, ele estava simplesmente liderando a conversa no lugar do silencioso Gilead, mas agora seu olhar se voltou para Cristina antes de continuar com assuntos mais sérios. Para abrir o caminho que leva a este espaço, tanto o selo do patriarca como o selo do chefe do conselho. Essas duas chaves foram criadas pessoalmente por nosso grande ancestral, e ele também deixou uma mensagem de que seu túmulo não deve ser acessado a menos que a posição do patriarca da família principal esteja sendo sucedida ou se um novo capitão dos Cavaleiros Leão Negro estiver sendo nomeado. Então você está dizendo que algo assim é sem precedentes. Cristina falou em reconhecimento ao ponto que ele estava fazendo. Ela olhou para as flores que estavam balançando a seus pés. Assim como a grama do campo, as flores abaixo eram apenas para as aparências e moviam-se como uma estranha harmonia sem vida. Ela continuou. Também entendo por que você pode querer repreender minha presunção, mas estou aqui para um propósito importante, tão importante que até desculpa subverter uma tradição tão antiga. Estamos apenas preocupados que agora não seja o melhor momento para o que quer que você esteja aqui. Gilead falou.
Enquanto a senhorita Cristina está seguindo a vontade do Império Sagrado, como pôde um mero clã como nossa família Lyonheart desobedecer à vontade de um deus? O olhar de Gilead deixou Cristina e se voltou para Eugênie. Seu olhar não estava repreendendo Eugênie, nem estava cheio de desagrado por ser colocado em tal situação. Havia apenas arrependimento e preocupação por Eugênie refletidos em seus olhos. Gilead não queria que seu filho tivesse que se envolver em uma visita tão sem precedentes. Gilead continuou. Senhorita Cristina, você nos visitou em um momento como este e insistiu obstinadamente em acompanhar meu filho em seu pedido para entrar no túmulo de nosso ancestral. Como patriarca do clã Lyonheart, tenho o direito de ignorar uma exigência tão presunçosa, mas optei por não ignorar seu pedido em consideração à aliança de longa data entre o Império Sagrado e o nosso Império que eu, bem como a amizade que foi passada de nossos grandes ancestrais. Eu também sinto o mesmo. Doines assentiu em aprovação às palavras de Gilead. Senhorita Cristina, você nos disse que não poderia nos informar sobre o motivo de fazer essa exigência até que entrasse no túmulo. Falou de uma revelação e que agora que o rei demônio do encarceramento espalhou seu aviso para o mundo inteiro, a longa era de paz está prestes a ser quebrada. Para que uma revelação seja dada em tais circunstâncias, deve ser para algo que não pode ser ignorado. Então, agora que estamos aqui, por favor, solte o cadeado apertado que você manteve em seus próprios lábios. Então me permita dizer isso. Disse Cristina, ao passar por Eugênie e se colocar no centro da sala. Ela ergueu a varinha que ainda estava segurando desde a entrada deles neste espaço na frente de seu peito, e com a outra mão lentamente desenhou seu próprio nome no ar. Sou Cristina Rogeris, filha adotiva do cardeal Michael Rogeris, bispo auxiliar da paróquia de Elkhart, e única candidata a santa em todo o Império Sagrado Iuras. De agora em diante, estarei representando a vontade do Papa, e estou aqui diante de vocês como a santa recém-confirmado, tendo recebido uma revelação do Deus da Luz. Os olhos de Doines e Gilead se arregalaram com essa declaração calma. No entanto, Cristina não prestou atenção à surpresa deles e simplesmente continuou. Agora, por favor, abra o caixão do herói. O que diabos você está dizendo? Doines respondeu depois de se recompor. O grande Vermouth, o herói que encerrou a Era da Crueldade, forçando um juramento ao rei demônio do encarceramento, o mestre de tudo, nosso maior herói. Como fundador do clã Lyonheart, ele era uma pessoa impecável que realmente merecia ser chamada de herói. Como não há outro herói que tenha realizado feitos tão grandes quanto os de Vermouth, então certamente ele deveria ter sido o primeiro a entrar no céu em sua passagem, antes de qualquer outra pessoa. Declarou Cristina sugestivamente. Por enquanto, Eugênie apenas ficou quieto e ouviu Cristina falar. Gilead e Doines foram tomados pelo espanto, que rapidamente dava lugar à raiva, mas não havia uma única razão para Eugênie se sentir chateado com a forma como as coisas estavam acontecendo. Pelo contrário, essa situação era perfeita para ele. O túmulo não estava simplesmente selado com magia, estava trancado e sem os selos que haviam sido divididos entre o chefe do conselho e o patriarca. Seria impossível abrir a porta para este lugar. Além disso, o túmulo de Vermouth não estava localizado dentro de uma barreira como ele esperava, mas dentro desse subespaço. Era absolutamente impossível para o atual Eugênie abrir à força uma porta que levava a este lugar. Se fosse esse o caso, seria possível para ele fazê-lo no futuro. Eugênie não podia ter certeza de uma resposta. Mas Cristina não estava dizendo para eles abrirem o caixão de Vermouth sozinha. Tendo chegado até aqui, não sei se você entende o que está nos dizendo para fazer. Disse Doines, não mais sorrindo. Toda a discussão sobre o túmulo de nosso ancestral já foi sepultada há mais de 300 anos. O Império Sagrado canonizou nosso grande ancestral como um santo e cedeu formalmente a espada sagrada ao clã Lyonheart como símbolo de sua amizade com ele.
Com isso, a conexão entre o Império Sagrado e o clã Yonhat tornou-se ainda mais forte do que antes e se desenvolveu em um vínculo sagrado. Sim, claro que sim. Concordou Cristina com ele. Em uma era de paz, isso por si só já seria uma confirmação suficiente. No entanto, agora que o rei demônio do encarceramento emitiu seu aviso, o mundo está destinado a não mais estar em paz. E o que isso tem a ver com abrir o caixão do nosso ancestral? Além disso, o que você quis dizer ao falar sobre o céu? Doines exigiu. A alma do grande Vermouth não entrou no céu. Confirmou Cristina enquanto levantava a mão e apontava para a estátua dele. Na revelação, dizia-se que a alma de um herói continua a vagar sem descanso. É por isso que eu, como a santa, devo realizar uma verificação final nos restos mortais do herói. Você está ciente do quão desrespeitosas suas palavras atuais são para o clã Yonhat? Gilead resmungou lentamente, incapaz de esconder sua raiva. Ele inconscientemente manifestou uma juba branca flamejante de mana enquanto olhava para Cristina, e ao lado dele, Doines também olhava para Cristina com os olhos apertados. No entanto, Cristina não estava nem um pouco hesitante. Em vez disso, apenas acenou com a cabeça com um sorriso pesado. Não tenho intenção de minar as muitas realizações do grande herói, declarou Cristina. Gilead e Doines permaneceram em silêncio. Cristina argumentou com confiança. No entanto, em vez de elogiar sem pensar o grande herói, devemos pelo menos confirmar seus momentos finais. Nós, que estamos vivendo neste mundo 300 anos depois que a última guerra finalmente terminou, não somos capazes de entender completamente os eventos que ocorreram durante aquela época. Porque um herói tão grande teve que ser enterrado tão rapidamente? Porque a sábia Siena entrou em reclusão tão repentinamente, e então porque a fiel Anise desapareceu durante sua peregrinação? Porque o corajoso Morgon não aparece neste mundo há 100 anos? Cristina voltou a andar. Atravessando o campo de flores, ela se aproximou de Doines e Gilead enquanto continuava seu discurso. Porque os heróis não derrotaram os reis demônios restantes. Que tipo de juramento foi feito entre o rei demônio do encarceramento e o grande Vermouth? Receio que não saibamos nada sobre isso. Nem Deus sabe o que aconteceu naquele momento. Tudo que ele pode dizer é que a alma do herói não entrou no céu. É por isso que devemos pelo menos verificar o túmulo, a fim de acabar com nossas suspeitas. Rejeitar seu pedido seria ir contra a vontade de seu Deus. Doines exigiu. Não desejamos impor a autoridade de nossa fé àqueles que não creem nele, mas, neste caso, sim. Como crente em nosso Deus, sentiria uma grande decepção com sua rejeição. Confessou Cristina. Mesmo naquela época, com Anise, Eugênie pensou várias vezes que era um raciocínio muito irritante afirmar que era tudo a vontade de Deus. Não importava o que você dissesse em resposta, depois que afirmaram que era a vontade de seu Deus, não precisavam mais de nenhum outro motivo para continuar avançando no que decidiram fazer. Como crente, a vontade de seu Deus era absoluta. Para aqueles que não acreditavam em seu Deus, suas palavras poderiam soar como besteira, mas também era difícil simplesmente desconsiderar suas revelações quando os crentes depositavam tanta fé nelas. Que sorte, Eugênie comemorou silenciosamente. Agora, é claro, não havia razão para Eugênie se envolver nesse assunto problemático. Como tentou não mostrar nenhum interesse óbvio no resultado, continuou assistindo a situação se desenrolar com o rosto mais rígido que conseguiu segurar. Quais são os seus motivos para envolver meu filho nesta sua confirmação? Demandou de Gilead. Isso também faz parte da revelação, mas receio não poder dizer mais nada sobre isso ainda. Cristina se desculpou com pesar. O tom de Gilead tornou-se sarcástico. Santa Cristina, você realmente entende o quão ridícula e ofensiva você está se revelando? Pode ser, mas esta é toda a vontade de Deus, assim como a vontade de sua santidade, o Papa. Defendeu-se Cristina.
Ela absolutamente se recusa a perder a discussão, observou Eugênie. Anise era assim. Eugênie olhou para as costas de Cristina, boquiaberto com sua teimosia. Uma confirmação, você diz. Murmurou Doenis. Ele cerrou os punhos por um momento antes de afrouxá-los, então se virou para olhar Gilead e disse. Vou seguir a decisão do patriarca nisso. Tem certeza? Gilead perguntou surpreso. Embora eu esteja em uma posição que exija que eu lidere o Conselho dos Anciãos, ainda não posso assumir o lugar do patriarca quando se trata de decidir tais questões. No entanto, como chefe do conselho, embora eu acate incondicionalmente a decisão tomada pelo patriarca, nunca permitirei que ela se transforme em um problema no futuro. Prometeu Doenis. Gilead ficou em silêncio por alguns momentos enquanto se perdia em pensamentos. Eventualmente, ele soltou um longo suspiro e então sorriu bravamente. Nunca imaginei que iria abrir o caixão de nosso ancestral com minhas próprias mãos. Gilead murmurou enquanto se virava e se afastava. Por favor, sigam-me.